Mais uma vez estamos nós aqui no programa Mulheres de Atitude. Sempre uma palavra de Deus para alcançar o teu coração. Estamos aqui reunidas no nome de Jesus, eu e as minhas amigas, para entregar para você algo realmente que toque o teu coração e que traga você para mais perto de Deus. Hoje acredito que o que Deus quer ministrar ao nosso coração é do desejo que Ele tem que a gente seja mais íntima dEle. Hoje Ele quer te aproximar mais dEle. Então que o teu coração já esteja agora já sendo aquecido pelo poder do Espírito Santo. E que você já esteja já sintonizada, já conectada com aquilo que Deus quer ministrar à nossa vida e especialmente a você hoje. Antes de nós começarmos a cantar aqui, eu quero te pedir para que você divida esse link com outras mulheres também. Para que essa palavra, ela chegue a muitos corações também. Porque assim como nós somos abençoadas semanalmente aqui, cada vez que sentamos aqui, não pense você que só passa por nós e chega até você. Aquilo que passa por nós nos toca. Aquilo que passa por nós realmente esquadrinha nosso coração, nos quebranta e nos coloca de fato diante daquilo que Deus quer de nós. Porque Ele quer que nós sejamos mulheres melhores. Então quem está aqui diante de você é alguém que também está nessa busca incessante de querer cada vez mais ser parecida com Cristo. Então eu te convido agora, venha adorar a Deus conosco. Aleluia. Faça desse ambiente onde você está agora um ambiente de adoração. Comece a falar com o seu Pai, comece a falar com o seu Abba. Ele está aí, Ele está aí. Ele já se faz presente. Ele quer receber a sua adoração. Ah, minha amada, eu quero dizer para você, não importa como esteja o seu coração, se derrame aos pés do Senhor, se derrame na presença do Senhor. O Senhor é real, Jesus. Este lugar, Tu és real. Você pode dizer isso ao Senhor, diga a Ele. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Vamos dizer, se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós vamos cantar essa canção do início. Eu quero que você, agora aí na sua casa, comece a dizer para Ele: Senhor, eu sou dependente da sua presença. Eu preciso de Ti, Jesus. Ah, minha amada, na medida em que você vai se rendendo ao Senhor, os milagres vão acontecendo. Aquilo que você nem ousou pedir, o Senhor vai fazendo. Comece a trazer a realidade da presença dEle. Diga para Ele: neste lugar Tu és real. Neste lugar, diga: Tu és real. Eu vou me entregar, vou me entregar totalmente, Senhor. Totalmente, Senhor, eu me rendo a Ti. O Teu toque
toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender com toda a verdade que há em você. Diga: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, Senhor, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. Ele está te ouvindo, mas vale um dia no centro do teu querer. Ah, Jesus, essa é a verdade dos nossos corações. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos dizer mais uma vez: se eu me humilhar, diga: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, Senhor, tu inclinarás os teus. O Senhor está te ouvindo. Ele está ouvindo o teu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Senhor. Ah, Jesus, essa é a verdade dos nossos corações. Ah, minha amada, que essa seja a canção que os seus lábios cantem todos os dias, independente das adversidades, independente do dia mau. Que essa seja a canção que o seu coração cante para o seu Pai todos os dias, porque a bondade do Senhor certamente nos segue, nos persegue. Talvez, minha amada, você olha à sua volta e você diz: nossa, falta tantas coisas, tem tantas coisas que precisam ser resolvidas, mas a bondade do Senhor te cerca todos os dias, e é baseada nela, e é baseada nessa bondade que nós permanecemos de pé. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga isso. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, ouça essa voz agora te envolver. Ela te guia na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Erga suas mãos e diga a Ele: és fiel em todo tempo.
dizer: tua bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Nós vamos construir a nossa vida em Ti. A nossa segurança é o Senhor. Nós estamos seguras no Senhor. Ah, minha amada, nesse momento você pode colocar diante do Senhor o seu pedido, as suas preces. A Bíblia fala que no momento em que nós derramamos o nosso coração com verdade e sinceridade, o Senhor estende a sua mão e diz: não temas, eu te ajudo. Eu sou aquele que estou com você todos os dias. Fala para Ele: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero construir os meus sonhos em Ti. O Senhor é o meu fundamento. O Senhor é aquele que me guarda, aquele que me guia. Sinta o Senhor te envolvendo nessa hora, minha amada. Sinta o Senhor te envolvendo nessa hora. E diga para Ele: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Te rendemos toda adoração. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Com todo o seu coração, diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos dizer: digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és. Digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és digno da minha vida, digno da minha vida. Tu és Jesus, ou eu sou teu, eu sou teu. Mais uma vez, diga com fé: eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar, eu vou confiar somente em ti. Não vou Santo, és incomparável, és inigualável. Abre, oh Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ai, que maravilha! Nós somos chamadas para isso. Nós fomos chamadas para adoração, nós fomos chamadas para ter intimidade com Deus. Você foi chamada para construir no teu coração um altar, para você adorar o teu Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra, seja toda a glória, seja todo louvor. E eu quero ministrar o teu coração exatamente sobre isso. Sobre esse chamado que todas nós temos para ter intimidade com Deus. E o registro dessa palavra está lá em Lucas, no capítulo 7. A partir do versículo 36, que diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos.
qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse à mulher: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Eu quero deixar para você aqui uma pequena explicação, sobre essa figura aqui desse texto. Nós estamos falando de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher que o próprio texto de Lucas 8 vai dizer que ela era uma mulher que estava possuída por demônios. E dela foi tirado 7 demônios, para entender o nível de entrega dessa mulher. Mas essa mulher, ela foi marcada por uma profunda experiência de transformação em Jesus. Madalena se tornou uma das seguidoras mais devotas de Jesus. Ela desempenhou ali um papel muito significativo no ministério dele. E ela vai se tornar, então, para nós, esse maior exemplo de transformação e de serviço. Ela é citada na Bíblia como uma das mulheres que apoiou bastante o ministério de Jesus com os seus discípulos. Sua presença constante mostrou para nós o quanto ela apoiava a Jesus e o quanto também ela manifestava uma profunda devoção por Jesus. Agora, quando a gente vai tentar explicar um pouquinho o que está acontecendo nesse texto aqui, nós vemos que Jesus está visitando ali a casa de um fariseu, o nome dele é Simão. E é importante dizer que acredito nisso, que Simão só teria convidado Jesus porque ouviu falar da fama dele. Então queria ouvir, porque ele era um mestre muito excelente, então queria ouvi-lo discutir sobre as leis de Deus, enfim, para ter um debate amistoso com ele. Isso era algo muito comum que se acontecia. Inclusive, esses eventos, eles eram até abertos para visitação. Por essa razão, Maria Madalena então consegue entrar naquele lugar, para demonstrar então essa adoração tão extravagante que ela fez ali com Jesus. É interessante que ela invade aquela cena ali, mesmo sem ter sido convidada, mas era uma reunião aberta, e ela, com essa tamanha devoção, mostra ali todo o amor que ela tinha por Jesus, porque ela foi alguém que foi perdoada, alguém que de fato foi tocada pelo poder transformador de Jesus. E ela estava ali para entregar realmente toda a sua gratidão, toda a sua devoção, todo o seu louvor. Ela demonstrou ali aos pés de Jesus o seu profundo arrependimento, a sua profunda humilhação pela condição que ela estava. Mas por causa do toque de Jesus, essa mulher então, ela entende, reconhece o poder, reconhece a autoridade. Quem está ali não é qualquer mestre, é Jesus, é o próprio Deus. E o próprio Jesus, ele deixa claro ali, nesse ambiente, que ele está demonstrando ali também a sua divindade, quando ele aceita a adoração daquela mulher. E a primeira coisa que Deus quer falar com a gente, minha irmã, se você deseja esse lugar de ter intimidade com Deus, você precisa reconhecer diariamente a sua condição de pecadora. E que você carece todos os dias da graça de Deus. Dificilmente, minhas irmãs, tem um dia que eu não choro na presença dele. Porque é todo dia eu reconhecendo o quanto eu careço dele, o quanto eu sou pequena e o quanto ele é grande. E todos os dias eu tenho algo pelo qual eu tenho que me arrepender. Os meus encontros com Deus são marcados pela contrição e pelo arrependimento dos meus pecados. Porque do contrário, eu não consigo estar limpa para fazer tudo aquilo que Ele tem para mim. E quanto mais eu me limpo, quanto mais eu me purifico, mais eu posso entregar
algo excelente para Deus. E esse é o segredo, se você quer realmente ter uma vida cristã saudável, uma vida de intimidade com Deus, você precisa todo dia ter um encontro com Deus, se purificando dos seus pecados. Nós vemos aqui que há um contraste aqui. Simão não estava nesse lugar. Simão não estava conectado com essa realidade. Ele queria apenas ter um encontro com o Mestre. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Elas apenas querem se relacionar com Deus no intuito de ganhar conhecimento. Só que na verdade elas não estão desfrutando de uma experiência profunda com Deus. E Jesus não nos quer nesse lugar. Essa mulher, ela era uma pecadora. E ela sabia quem ela era. Ela sabia o que ela tinha feito. Mas ela compreendeu que a presença de Jesus poderia purificá-la e colocar a vida dela em um outro patamar. E ela não mediu esforços ali para se encontrar. E ela entendeu isso. E muitas vezes, minhas irmãs, nós temos essa ideia fixa, né, e pré-concebida de quem de fato é Jesus. Você vai dizer para mim assim, quem é Jesus para mim? Jesus, ele é o meu Salvador. Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados. Nós sabemos disso, nós temos entendimento sobre isso. Mas a pergunta que Deus faz para você é, todos os dias você reconhece essa sua condição quando você ora a Ele? Quando você conversa com Ele? Há um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos ajudados no momento da necessidade. O que nos faz nos conectar com essa graça de Deus é o tanto que você reconhece que você é pobre e necessitada. Quanto mais você reconhece isso, o quanto você é carente da graça, mais próxima de Cristo você vai ser. Mais íntima com o céu você vai ser. E é muito importante, se você tem intimidade com Deus, você precisa entender que você também não pode usar dessa intimidade para julgar os outros. Porque você compreende que você é tão alvo dessa graça quanto o outro. Infelizmente, nós vemos que Simão não entendia isso. Ele se coloca ali em uma posição como se fosse igual a Jesus. Eu sou um mestre como você. Vem aqui para minha casa. Minha irmã, você pode parar para pensar assim, mas eu não me acho assim. Eu não acho que eu tenho atitudes parecidas com as de Simão. Será que não? Minha irmã, quando a gente senta com Deus para orar e começa a tentar dizer para Ele o que Ele tem que fazer com a vida da gente, a gente está tentando ensinar a Deus como fazer. É exatamente a mesma coisa. Só estamos em contextos históricos diferentes, em geografias diferentes, mas é a mesma coisa. Quando você tenta ensinar para Deus como Ele tem que cuidar da tua vida, como Ele tem que cuidar daquilo que você chama de seu. Sabe quando você está passando a receita de bolo para Deus? Eu fico imaginando Deus sentado lá no trono dele, pensando assim, quem essa filha pensa que é? Para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer na hora que eu achar que tem que fazer. Então, eu creio que Simão, ele se julgava assim, um mestre como sendo igual a Jesus. E ele julga aquela mulher. Ele julga aquela mulher. Ele tem uma atitude que o próprio Cristo não tem. Ele fala com ele mesmo, essa mulher, ela é uma pecadora. O que ela está fazendo aqui na minha casa? O que ela está envolvida nessa discussão? E nessa hora, Cristo não condena essa mulher. Ao contrário, Ele abraça a atitude dessa mulher, que está tendo uma atitude extravagante. Mas Ele antes quer dar uma lição para Simão. Uma lição muito diplomática, porque Jesus era alguém muito elegante.
ele deu uma lição diplomática ali. Ele começa a contar uma parábola para Simão, o fariseu. Porque já que ele está diante de um mestre, então quer falar com ele de igual para ver se ele está entendendo. E aí então ele começa a contar a parábola. Então haviam ali 2 devedores. Um devia mais e o outro menos. E ambos tiveram a sua dívida perdoada. Mas, diz para mim aí, ô Simão, quem é que foi mais perdoado? Aí Simão responde, aquele que tinha uma dívida maior. Não é óbvio, Jesus? Aí Jesus responde para ele assim, muito bem, você respondeu certinho, acertou. Mas você não está entendendo que isso que está acontecendo aqui é sobre isso. O que essa mulher fez foi exatamente isso. Porque a quem muito é perdoado, significa que muito essa pessoa pecou. Ele não conseguia enxergar-se nessa situação. Porque Simão não se enxergava como pecador. Ele só tinha visão daquilo que estava na vida do outro. Não tinha visão sobre si mesmo. Pessoas íntimas de Deus, elas não pensam assim. O coração delas está em Deus. O coração delas está voltado para quem ela é. Mas ela também tem misericórdia para com o outro. Porque ela entende que o outro é tão alvo dessa graça quanto você. A mulher, ela então se dirige então a Jesus. E eu caminho com você então para o fim dessa palavra. E tem aquela atitude extravagante. Falando para mim e para você que nós precisamos romper com os nossos usos e costumes, sabe? E entregar para Deus algo que vai muito além do que é politicamente correto. Nós precisamos, por vezes, minhas irmãs, romper com as nossas convenções humanas, por medo do que os outros vão dizer. O que o outro vai dizer se eu adorar a Deus dançando? O que o outro vai dizer se eu der um glória a Deus mais alto? O que o outro vai dizer se eu me expressar de uma forma mais entregue, mais, digamos, extravagante aqui? Na verdade, o que Deus está nos mostrando é que pode ser que a nossa adoração ela não esteja voltada para Deus, mas sim para os homens. Se eu fico preocupada com aquilo que o homem pensa, significa que a minha adoração ela não está centrada em Cristo. Davi um dia foi criticado por isso. Ele estava ali recebendo a arca da aliança, dançando alegremente. Ele estava dançando tão extravagantemente que a sua esposa, Mical, achou esquisita aquela expressão de adoração ali. Porque tamanha era a alegria de Davi. Porque a arca antes estava na mão de inimigos, mas agora estava ali no meio do povo. A alegria daquele homem era tamanha. E a arca para ele representava a própria presença de Deus. Então ele estava dançando diante da presença de Deus. Mical não entendeu isso. E a Bíblia fala que ela foi amaldiçoada por causa da palavra dela. Na verdade, não é que Deus foi injusto em fazer isso. Na verdade, Deus só estava revelando aquilo que estava no coração de Mical. Mical não tinha Deus como centro da sua adoração. Mical ainda estava rendida às tradições humanas. Davi não. Tinha o coração quebrantado e contrito, porque assim Deus o denominou. Um homem quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. Será que não era por conta da maneira como ele adorava, como ele se colocava diante de Deus? De igual modo como Maria Madalena. Sabe, gente, a chateação de Simão aqui não foi tão somente pela adoração extravagante de Maria Madalena, mas a chateação dele, e o próprio Jesus vai falar isso para ele: Simão, eu entrei aqui na tua casa, você não lavou meus pés, você não me recebeu. Ou seja, você me tratou como se eu fosse igual a você. Essa mulher não. Ela entregou para mim a honra que é devida ao meu nome. A chateação de Simão também foi porque ele era quem deveria ter entregue aquela adoração.
porque em tese ele era mais sabedor da lei que aquela mulher. Então, Cristo nos coloca nessa situação em que Ele nos mostra que não basta você ser um sabedor da lei. Você tem que ser alguém que está de fato entregue a essa lei. E que você cumpre. E que você tem uma experiência com o Deus que criou a lei. A chateação de Simão é que ele não estava naquele lugar. Aquela mulher revela quem ele é, revela o coração dele. E hoje aqui, minhas irmãs, eu creio que Deus também revela muito do que nós somos. Essa palavra revela sobre mim. Quando eu entro no templo para adorar a Deus, se eu estou preocupada demais com a duração que o culto vai ter, com a maneira como o louvor está sendo ministrado, com a roupa com que as pessoas estão vestidas, diz muito sobre mim. Diz muito sobre onde está o meu coração. Minha irmã, a vontade de Deus é que as mulheres que são íntimas do céu, elas estejam tão voltadas para si mesmas, que aquilo que elas estão vendo ao derredor passa a ser algo tão irrisório, que chega até mesmo passar despercebido. A única coisa que você vai conseguir ver que destoa na cena é aqueles que adoram e aqueles que não adoram. Minha irmã, Deus quer nos achar assim, como verdadeiras adoradoras. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. E são essas pessoas que Deus vai destacar no fim de tudo. Deus destacou essas mulheres que decidiram abrir mão de suas vidas para segui-lo. Mulheres que tiveram uma experiência com Ele. Assim como Maria Madalena, Joana também teve, Susana, Salomé, Maria mãe de Tiago, Maria mãe de Jesus, Maria mulher de Clopas. Todas essas mulheres foram tocadas por uma experiência com Cristo. Agora cabe a você dizer sobre si mesma: eu sou alguém que tem uma experiência profunda com Cristo. Eu sou alguém que tem intimidade com Cristo. Será que você vai ser a próxima de quem as pessoas nas próximas gerações vão contar sobre a sua história, de quem você era como cristã aqui nessa terra? Eu sempre falo com Deus isso. Jesus, se eu não vir a tua volta, se eu já estiver contigo, eu quero muito que falem muito bem de mim aqui na terra, mas que falem de mim como alguém que tinha intimidade contigo, alguém que te servia, alguém que te reconhecia em todos os seus caminhos. Essa é a maior glória que uma pessoa pode ter na sua vida, de um dia ter sido tocada por Jesus. Essa é você. Então me deixe agora orar por você, para que Deus coloque o teu coração exatamente nesse lugar de intimidade com o Pai, de intimidade com o céu. Jesus, eis aqui as tuas mulheres, mulheres que o Senhor fez, mulheres que o Senhor formou, mulheres que o Senhor conheceu muito antes de estarem no ventre de suas mães. O Senhor já via essas mulheres. E o Senhor que está olhando para elas agora. Deus, será que o Senhor consegue encontrar nelas um coração de uma mulher que te adora verdadeiramente? Ah, Jesus. Que nós sejamos achadas assim, Deus. Como verdadeiras adoradoras da tua presença. Desfaz de nós todo resquício da religiosidade que nos impede de te adorar com extravagância, de te adorar com liberdade. Nos coloca nesse lugar em que nós não vamos nos importar com aquilo que o homem diz, porque certamente quem decidir agradar os homens vai desagradar ao Senhor, e nós não queremos desagradar a ti, Jesus. Então nos coloca nesse lugar em que nós estejamos voltadas tão somente para querer agradar o Senhor, com as nossas vidas, com o nosso jeito de ser, de vestir, de falar, de sentir. São as mulheres que nós queremos ser, Pai. Nos coloca nesse lugar. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Minha amada, eu te espero na próxima semana, com alegria, com disponibilidade de espírito para adorar a Deus, para se entregar cada vez mais e também para conhecer o seu propósito. Eu te aguardo então na próxima semana. Até semana que vem. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitórias para você. Se eu me humilhar diante do
te conhecer. Tu és minha